Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde para os apaixonados da Javenice. Alguns rostinhos ainda que são novos, então vale sempre a apresentação. Eu sou Leandro, tenho 33 anos, a idade de Cristo. Eu venho da cidade de Bueno Brandão, sou membro da comunidade Senhor Bom Jesus Javenice. Eu amo ser comunidade Javenice com vocês, irmãos. Em dezembro agora, eu e a minha esposa Érica vamos completar 4 anos de casados. A minha esposa não está aqui porque está em missão. Sexta-feira nós fomos a Jacutinga para um acampamento jovem. Eu tive a graça de estar pregando lá. E aí eu saí de lá já quase de madrugada e fui com o Marcelo, que estava pregando aqui. Nós fomos representar a comunidade Javenice na Canção Nova, num evento das novas comunidades. E ontem à noite eu cheguei aqui na casa para estar aqui com os apaixonados da Javenice. Isso significa então, gente, que fazem mais ou menos umas 40 horas que eu sou um homem morrendo de saudade. 40 horas longe da minha esposa. Meus amigos, é muito bom estarmos aqui na nossa casa de oração para esse dia de aprofundamento destinado aos apaixonados da comunidade, aos jovens casais. Sejam eles casais de namorados, de noivos e os casados há pouco ou muito tempo. É bom estarmos aqui. Certa vez, Santo Agostinho, doutor da nossa igreja, mestre da nossa igreja, nos ensinou uma verdade muito profunda. Observando a realidade, Santo Agostinho formulou algo majestoso. Ele disse assim: só se ama aquilo que se conhece. Nós só podemos amar aquilo que, em primeiro lugar, nós conhecemos. E a nossa relação, o nosso relacionamento prova isso. Essa pessoa que está do seu lado, você só começou a amá-la depois que você a conheceu. À medida em que você foi conhecendo, o amor foi crescendo. Isso é uma realidade muito fácil de ser observada. Nós só amamos aquilo que nós conhecemos. De um modo muito especial, quando nós conhecemos a verdade, e a verdade é bela, a verdade é maravilhosa, a nossa inteligência, após adquirir o conhecimento da verdade, então ela convida a nossa vontade, ela atrai a nossa vontade para se unir à verdade. E quando nós nos unimos à verdade, então se estabelece entre nós e a verdade amor. É exatamente isso que nós estamos buscando agora. Nós desejamos conhecer, nos aprofundar na verdade. E de um modo muito especial neste momento, nós vamos refletir alguns aspectos da verdade, aspectos ligados ao matrimônio, para que nós possamos amar ainda mais a Deus, amar consequentemente ainda mais o nosso próximo. Nós queremos conhecer a verdade a respeito do matrimônio para nos encantar com esse projeto de Deus, para nos apaixonar pelo projeto de Deus, para amar essa vocação que Deus está descortinando a vida de alguns e que já descortinou na vida de outros tantos. Então você pode dizer para quem está do seu lado: vamos refletir a respeito do matrimônio. Irmãos, do começo ao fim da Sagrada Escritura, a palavra de Deus nos fala a respeito de casamento, nos fala a respeito de matrimônio. A palavra de Deus abre-se no livro de Gênesis, falando a respeito da criação. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. A palavra de Deus abre-se dizendo
que não é bom que o homem esteja só. A palavra de Deus abre-se dizendo que é bom que o homem e a mulher se unam. A palavra de Deus abre-se revelando para nós uma união entre um primeiro casal, os nossos primeiros pais, Adão e Eva. É assim que a palavra de Deus começa, em certo sentido, narrando para nós um casamento, um matrimônio de Adão e Eva. Mas a palavra não para por aí. Ao longo de todo o Antigo Testamento, a ideia central da palavra de Deus é justamente a aliança. E aliança é matrimônio, aliança é casamento. Quando nós vamos avançando na palavra e nós chegamos no Novo Testamento, quando nós chegamos no Verbo encarnado Jesus Cristo, o primeiro milagre de Jesus aconteceu justamente num casamento, em Caná da Galileia. E à medida em que nós vamos avançando na palavra e nós chegamos aonde ela se finda no livro de Apocalipse, nós chegamos de novo num casamento. Porque o livro do Apocalipse se fecha narrando para nós o banquete das núpcias do Cordeiro. Termina então com uma maravilhosa festa de casamento. O casamento entre Jesus Cristo e a sua amada igreja. Diante dessa realidade, nós devemos nos perguntar: por que esse aparente exagero? Por que a palavra de Deus insiste em falar tanto a respeito de casamento, a respeito de matrimônio? É muito simples. O Senhor a todo tempo insiste conosco na mais bela de todas as realidades. O Senhor insiste em revelar a nós o seu grande segredo. Qual segredo? Deus quer se casar com você. É por isso que a linguagem bíblica essencial é a linguagem matrimonial. Deus está revelando simplesmente isso. O projeto que Ele tem em relação a mim e a você é simplesmente esse. Deus quer se casar com você. Deus deseja viver unido a você em amor hoje e por toda a eternidade. E o sacramento do matrimônio e a vida matrimonial é uma grande seta, uma linda seta, uma maravilhosa seta que nos aponta para essa realidade. Na verdade, é muito mais do que uma seta. É um grande meio, é uma vocação com a qual o Senhor nos impulsiona para o maior de todos os casamentos, que é o nosso casamento com Deus. Veja como a palavra de Deus trata a questão matrimonial. É algo riquíssimo. E agora nós vamos beber um pouco mais da palavra de Deus. Vamos deixar que a verdade seja ainda mais revelada aos nossos corações. Tome comigo a sua Bíblia, na carta aos Efésios, lá no capítulo 5, versículo 22. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos, 21. Efésios 5, versículo 21. Levanta a mão para mim aí, os casados que estão aqui. Isso, que beleza, parece que é a grande maioria. Agora levanta a mão para mim os que estão sonhando, pensando em futuramente se casar. Levanta a mão aí. Que glória, que bênção de Deus. Efésios 5, versículo 21. A palavra de Deus nos diz: sede submissos uns aos outros no temor
de Cristo. Sede, repetindo, submissos uns aos outros no temor de Cristo. Falamos com todo mundo, agora a palavra vai falar com as damas. Primeiro as damas, versículo 22. As mulheres o sejam aos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo aos seus maridos. Falado com as mulheres, agora a palavra fala aos homens. Versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho de água, pois ele quis apresentá-la a si mesmo, toda bela, sem mancha, nem ruga ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar suas esposas, como amam seu próprio corpo. Aquele que ama a sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Pelo contrário, alimenta-a e a cerca de cuidado, como Cristo faz com a igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu digo isto com referência a Cristo. Repetindo esse versículo 22. Este mistério é grande, e eu digo isto com referência a Cristo e a igreja. Enfim, cada um de vós também ame a sua esposa como a si mesmo, e que a esposa tenha respeito pelo marido. Meus irmãos, nós estamos diante de uma carta que São Paulo escreveu aos cristãos, a uma comunidade que ficava situada na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, hoje, é uma cidade situada na atual Turquia. E o conteúdo desta carta na verdade, no fundo, uma catequese, uma pregação, uma homilia de Paulo. Nós estamos aqui, então, diante de uma catequese, de um ensino que o próprio Deus quer realizar às famílias, aos casais. E que ensino é esse? Se nós fôssemos tomar essa carta desde o início, lá no capítulo 1, nós íamos perceber que São Paulo começa louvando a Deus, bendizendo a Deus, e logo após este louvor, o que o São Paulo faz é apresentar para nós o grande projeto de Deus a nosso respeito, a nossa vocação. São Paulo vai dizer assim, no capítulo 1, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. É para isso que você foi pensado. É para isso que você foi projetado. É para isso que Deus te trouxe ao mundo, para que você seja santo. Antes de todas as coisas, o que Deus quer é que nós sejamos santos. Leandro, mas o que é exatamente a santidade? Guarde isso firmemente em seu coração. Santo é aquilo que Deus é. A palavra nos revela isso. Deus é santo. Portanto, a palavra santidade é um nome, é um termo que nós utilizamos para nos referir àquele que é o incomparável, o soberano, aquele que está acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, santidade é aquilo que Deus é. Isso significa então, irmãos,
que quando Deus chama o ser humano à santidade, o que Ele está fazendo é algo maravilhoso. Ele está dizendo: eu quero que você participe da minha vida, eu quero que você se una a mim, porque quando você vive unido a mim, a minha presença em você te santifica. É exatamente isso. Um santo é um homem que vive unido a Deus por amor. Nós podemos perceber isso de um modo muito simples, olhando para os nossos relacionamentos. Quando um casal de namorado vai nutrindo um relacionamento sadio, um relacionamento maduro, vai chegar num dado momento em que o homem vai se colocar diante da mulher e vai dizer para ela: casa comigo, casa comigo. E se ela percebe que aquele homem é um homem bom, que vale a pena, ela vai dizer: sim, eu quero me casar com você. Mas o que está por trás desse pedido de casamento? O que o homem está dizendo é mais ou menos assim: o que nós vivemos até aqui foi bom, mas é insuficiente. Eu quero ir além. Eu quero partilhar toda a minha vida com você. Os planos que eu tenho, eu quero que sejam os seus planos. Os meus sonhos, eu desejo que sejam os seus sonhos. A casa onde eu pretendo habitar, eu desejo que seja a tua casa. Até o meu corpo, eu desejo que seja o seu corpo. Em outras palavras, eu quero partilhar toda a minha vida com você. Quando Deus chama o ser humano para a santidade, é exatamente isso que Deus está dizendo. A vida que eu tenho, os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos, eu desejo dá-los a você. Todo o meu ser, eu desejo me dar a você. Então perceba isso. Deus quer se casar conosco. Toda a vida dele, ele deseja partilhar a nós. De tal modo que nós podemos afirmar então, que quando o ser humano permite-se ser seduzido por Deus, quando o ser humano se torna um ser apaixonado por Deus, quando o ser humano está encantado por Deus e começa a responder, a corresponder a esse amor, então esta pessoa está vivendo a santidade. Um santo é um homem que recebe a graça de Deus, sente-se atraído por Deus e começa dia após dia a corresponder a esse amor que culmina num casamento que nós chamamos de céu. Não por acaso, meus amigos, a primeira lei que Deus deu, já no Antigo Testamento, é exatamente essa: não terás outros deuses além de mim. O primeiro mandamento da lei antiga já é o mandamento do amor. Vocês devem me ter como o único Deus. Por que isso? Simplesmente porque Deus é fiel e espera de nós fidelidade. A palavra deixa bem claro que Deus quer se casar com o seu povo. Cutuca essa pessoa que está do seu lado e diz isso para ela: Deus quer se casar com você. Agora, o ser humano que existe para se casar com Deus, para viver com Ele um relacionamento de amor, um dia rompeu a aliança com Deus. Um dia negou o relacionamento de amor com Deus. E o nome que nós damos a isso é pecado. A essência do pecado é justamente negar o relacionamento de amor com Deus. Aqui está a essência do pecado. É o pecado que destrói então a nossa imagem e semelhança. É o pecado que torna a nossa vida sem sentido. É o pecado que gera na humanidade todo tipo de desordem. E nós podemos dizer, apoiados na Sagrada Escritura, que uma das primeiras grandes desordens que o pecado traz ao mundo é justamente a desordem da família,
a desordem na relação entre o homem e a mulher. Se as nossas relações estão desordenadas, se as famílias estão desordenadas, se os casais estão desordenados, a resposta para este problema chama-se pecado. Contudo, embora Deus veja que o ser humano tenha negado o seu amor, ao invés dele nos abandonar, ao invés dele tomar a decisão de nos destruir, seus indignos, seus ingratos, seus adúlteros, ao invés de Deus agir desta forma, o que Deus fez foi algo maravilhoso. Deus, vendo que o ser humano sofria e sofre com o pecado, o que Ele fez foi nos amar ainda mais, e se empenhou para nos tirar do pecado, para nos salvar do pecado. De que forma? Deus, o próprio Filho de Deus, assumiu um corpo humano, uma alma humana e pisou nessa terra. E estando entre nós, Ele se deu por nós numa cruz. Ao morrer por nós numa cruz, com sua infinita misericórdia, Ele nos lavou, Ele nos perdoou de todos os pecados e nos deu a graça para estabelecer de novo uma nova aliança de amor com Ele. Isso significa então que em Cristo Jesus, nosso Senhor, a aliança de amor se refaz. Jesus Cristo refez a aliança, de tal modo que nós podemos afirmar que o caos que se estabeleceu nos relacionamentos por causa do pecado, em Cristo é transformado em harmonia. O caos, a bagunça, a partir da graça que jorra da cruz, se transforma em harmonia. Aquilo que nós estamos lendo, aí no versículo 31 da palavra, está narrando para nós exatamente isso. Não é à toa que São Paulo disse que esse mistério é grande em relação a Cristo e à igreja. Não é por acaso que, para falar do grande mistério de Deus, São Paulo utiliza a expressão que desde o livro de Gênesis é a expressão que sintetiza o matrimônio. Olha aí no versículo 31. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Com certeza você já foi num casamento e prestou atenção e ouviu essa leitura, que sintetiza aquilo que é a graça do matrimônio. Só que São Paulo está dizendo que esta palavra deve ser interpretada em primeiro lugar na relação de Cristo com a igreja. O que São Paulo está dizendo então? Cristo é o novo Adão. Cristo é aquele que, entre aspas, um dia deixou a casa do seu pai para habitar entre nós. E estando aqui no nosso meio, um dia ele também deixou a casa da sua mãe para se unir à sua esposa. E como é que Cristo se une à sua esposa? No leito nupcial da cruz. O leito nupcial é a cruz. Cristo morre nu numa cruz, porque Ele está pronto para se unir eternamente à sua esposa. Esta palavra deve ser lida sempre à luz de Cristo. Isso significa então que quando nós contemplamos a cruz de Cristo, o que nós estamos contemplando é a manifestação do amor de Deus por nós. Nós estamos vendo que Deus nos ama com um amor extraordinário, sem medida. Nós estamos contemplando alguém que é capaz de se sacrificar por amor a nós. Nós estamos contemplando alguém que de fato deseja se casar com a humanidade, porque se dá por inteiro à humanidade. Na cruz, Jesus então refaz a aliança conosco.
pois Ele nos lava da infidelidade do pecado e, ao mesmo tempo, Ele nos dá a graça para nos unir a Ele. É exatamente por isso que ainda no primeiro capítulo do livro, no versículo 10, São Paulo vai nos ensinar então que o sacrifício de Jesus numa cruz foi o sacrifício que reencabeçou todas as coisas em Jesus. Todas as coisas foram reencabeçadas nele. E nós devemos reconhecer Jesus como o cabeça. Nós chegamos aqui então no centro da palavra, no centro da carta. O centro, o coração dessa carta é exatamente essa comparação. São Paulo está fazendo a seguinte comparação: Jesus Cristo é o cabeça e a humanidade, cada pessoa, um membro do seu corpo. Vamos mergulhar na dinâmica dessa analogia, dessa comparação. Imagine que um dia a mão, a bendita mão que existe para servir o corpo, disse assim: não quero mais saber disso. Chega de ficar recebendo instruções da cabeça. Chega de ficar pegando coisas para trazer alimento para a boca, por exemplo. Eu não quero mais isso. Eu quero viver por conta própria. Eu desejo ser a própria cabeça. Eu vou viver do meu jeito. Então a mão pede a amputação do corpo para viver por sua conta. O que acontece quando um membro do corpo é amputado? O quê? Ele morre, ele seca. É exatamente isso que estava acontecendo com o ser humano quando ele foi mergulhado no pecado. Mas quando Jesus Cristo morreu numa cruz, derramou o seu sangue e enviou o Espírito Santo, a mão foi tocada com uma graça sem medida. A mão foi perdoada. E à medida em que a mão percebeu que foi perdoada e recebeu uma graça especial, a mão foi reconduzida ao corpo. E uma vez que a mão foi reconduzida ao corpo, a mão falou: nossa, que burrada eu estava fazendo. Eu sou feliz quando eu obedeço a cabeça. Eu sou feliz quando eu sirvo ao corpo. Porque quando eu não vivo dessa forma, o que me resta é a morte. A minha felicidade é obedecer à cabeça e servir todo o corpo. Perceba então que com o pecado todos nós nos tornamos egoístas. Mas com a graça que jorra da cruz, o Senhor nos faz humildes e prontos ao relacionamento. Assim como a mão ficou feliz em ser reconduzida ao corpo, quando nós somos batizados no Espírito Santo, quando nós somos perdoados, nós ficamos felizes em obedecer o nosso cabeça, que é Jesus. Esse é o tema central dessa carta. A igreja que tem Cristo como o seu cabeça. Esse é o tema central da carta. Diz para quem está do seu lado, para nunca mais esquecer, o centro dessa carta é a igreja que tem Cristo como cabeça. Após falar dessa vida nova, que chega a nós a partir da graça da cruz, a graça da salvação, São Paulo começa a dizer aonde é que a salvação atua nas pessoas. Nós acabamos de ver que uma primeira grande consequência do pecado é a desordem que atinge a relação entre o homem e a mulher, que atinge a família, mas da mesma forma, a graça que jorra da cruz tem como primeira consequência uma graça que refaz relações, uma graça que refaz famílias. O primeiro lugar de se experimentar e vivenciar a graça de Jesus chama-se matrimônio, chama-se família. Por isso, a partir de agora, de um modo muito prático, São Paulo começa a descrever
como é o estilo de vida do homem e da mulher que dia após dia está experimentando a salvação. Qual é o estilo de vida daqueles que vivem o matrimônio, daqueles que querem viver unidos o matrimônio, daqueles que vivem em família? Qual é esse estilo de vida? Olha aí para o versículo 21. Aqui no versículo 21, o Senhor está revelando para nós o primeiro item do estilo de vida daqueles que estão experimentando a salvação a nível familiar. O versículo 21 diz assim, que nós devemos ser submissos uns aos outros. A palavra de Deus está falando tanto com o homem quanto com a mulher. A conversa é com os dois. É para os dois, é para o casal. Sede submisso um ao outro. Essa palavra nos dias de hoje cai como uma bomba na nossa sociedade. Porque nós vivemos uma sociedade que às vezes quer ser muito machista, mas que ultimamente quer ser muito feminista. E a palavra não é nem machista nem feminista, ela é uma palavra equilibrada. É para os dois, o homem e a mulher, seja submisso um ao outro. O que significa isso? O que significa ser submisso um ao outro? Trata-se da palavra submissão. Significa se colocar na missão do outro, debaixo da missão do outro, dentro da missão do outro. Esse é o primeiro papel do homem e da mulher. O primeiro papel é participar então da missão do outro, ser obediente à missão do outro, livremente se sujeitar à missão do outro. Ou seja, o primeiro papel tanto do homem quanto da mulher é doar-se pelo bem do outro. Só que perceba que no finalzinho da frase que traz São Paulo apresenta qual é a base dessa submissão. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. A base, o fundamento da submissão não é qualquer atividade, é o temor de Cristo. Isso significa o respeito pela santidade de Deus, a profunda consciência do mistério de Cristo. É isso que deve dar a base da nossa submissão. A consciência e o respeito pela santidade de Jesus Cristo. Não é uma submissão tola, não é uma submissão boba, mas é uma submissão alicerçada a Cristo. Então olhe para quem está do seu lado, para essa pessoa que você é apaixonada por ela. Você deve se submeter a ela. Não é por qualquer atividade tola, mas olhando para ela diga, eu me submeterei por causa de Cristo. Posto então a base da relação entre o homem e a mulher, São Paulo agora começa a apresentar uma tripla analogia, onde ele vai falar de um modo muito específico sobre a missão da mulher no relacionamento e depois a missão do homem no relacionamento. Como São Paulo é um grande cavalheiro, primeiro vamos falar então com as damas. Qual é a missão no relacionamento das mulheres, da esposa? A primeira analogia é a seguinte: mulheres, sejam submissas aos maridos como ao Senhor. Repetindo, mulheres, sejam submissas aos maridos como ao Senhor. Ih, lascou. Como é que a gente entende isso? Seria bom que nós tivéssemos um exemplo. Alguém que pudesse exemplificar isso para nós na prática. E existe. Para entender o significado dessa palavra, nós devemos olhar para uma mulher
que é modelo de igreja, que é modelo de cristão. Um perfeito modelo de mulher, um perfeito modelo de igreja, um perfeito modelo de cristão. É claro que eu estou falando de Maria. Maria nos ajuda a entender o significado prático dessa analogia. Porque Maria foi completamente submissa à missão de Deus. A qual missão? O Verbo, Filho de Deus, se faria carne para habitar entre nós, para nos salvar. Essa é a missão de Jesus, salvar a humanidade. Maria livremente participou dessa missão. De que forma? Quando o anjo fez o anúncio de que ela deveria ser mãe, Maria disse sim ao Espírito Santo. Maria participa da missão de Jesus. Maria é submissa à missão de Jesus quando ela é dócil à ação do Espírito Santo. Aqui está, irmão. Aqui está, irmãos. Assim como Maria é modelo de cristão, sendo dócil à ação do Espírito Santo, a primeira coisa que uma mulher deve fazer é ser dócil a quê? Ao amor que ela recebe do seu marido. Não é qualquer coisa, ser dócil ao amor que vem do seu marido. Mas o seu marido, por sua vez, ele tem uma missão que vem de Deus. Perceba que esse papel da mulher não nasce espelhado em coisas humanas, mas é um papel espelhado na própria Santíssima Trindade. Foi aquilo que o Marcelo construiu conosco na primeira pregação do dia. Essa missão da mulher é espelhada em primeiro lugar no próprio Espírito Santo. Como é que funciona a vida de Deus lá em cima, a Santíssima Trindade? Deus Pai, desde toda a eternidade, vê o seu Filho, mas o Pai ama o Filho que ele vê. Todo o amor que o Pai possui, o Pai derrama sobre o seu Filho. E esse amor é o quê? O Espírito Santo. O Filho, por sua vez, recebe todo o amor do Pai, mas encantado com esse amor, encantado com o Pai, o Filho corresponde a esse amor. O Filho dá de volta o amor ao Pai. Perceba isso. Como é a didática, a dinâmica da Santíssima Trindade. O Pai tem o Espírito que é amor. E o Pai dá o Espírito ao Filho. O Filho recebe o amor que é o Espírito. E o que o Filho faz de volta? O Filho dá o amor ao Pai de volta. O Marcelo já disse isso. O primeiro papel do Espírito Santo na Santíssima Trindade é um papel passivo, de livremente desejar, de querer e cooperar para que seja doado. É o que o Espírito Santo faz. Primeiro ele deixa que o Pai o dê ao Filho, depois ele deixa que o Filho o dê ao Pai, depois ele deixa que o Pai o dê ao Filho, depois ele deixa que o Filho o dê ao Pai, e assim é a vida do Espírito Santo, uma eterna união com o Pai e o Filho. Leandro, mas então quer dizer que o Espírito Santo fica só paradão? Ele é tipo uma bola de ping-pong na Santíssima Trindade que vai para lá, que vem para cá, que vai para lá, que vem para cá. Ele só tem um papel passivo? O Marcelo já nos ensinou que não. Porque a palavra de Deus nos revela que o Pai derrama o seu amor sobre o seu Filho, mas o Espírito, o amor, impele o Filho na direção do Pai. Jesus Cristo, a vida toda, foi conduzido pela ação do Espírito Santo. Isso significa que, em primeiro lugar, o Espírito é passivo, é verdade, mas ao mesmo tempo, e em segundo lugar, ele move o Filho ao amor. E aí a gente entende, então, qual é o primeiro papel da mulher. Em primeiro lugar, ela deve permitir ser amada pelo seu marido, mas ao mesmo tempo em que isso acontece, ela também tem a missão de mover o seu marido ao amor. Irmãos,
A própria natureza da vida nos ensina isso. Como é que foi com você, menina, quando você estava interessada nesse rapazinho que está do seu lado? Ah, que trabalheira que deu. Como é que as mulheres fazem? Quando uma mulher está paquerando um rapazinho, ela fala assim: nossa, eu estou gostando dele, mas é desconcertante eu chegar e falar para ele que quer sair comigo. Não é assim que funciona? Eu sei que a humanidade está mais moderninha, mas é normal que as mulheres sintam-se desconcertadas. Porque esse não é o papel da mulher. O papel de começar a relação, de calçar a cara e passar vergonha, de correr o risco de levar um fora, é do homem. O que a mulher faz então? Ela se arruma, ela passa batom, ela passa um perfume, ela pede para as amigas, dá um toque lá. Aí ela dá um jeitinho de, no intervalo do retiro, sentar perto dele. Se é na sala de aula, sentar próximo. Qual que é o papel da mulher? Chamar atenção. A mulher faz isso, ela chama a atenção, ela quer ser vista. E quando o homem percebe que ela está chamando a atenção e ela é uma mulher interessante, é o homem que deve tomar a iniciativa. É o homem que diz: dá o seu zap. É o homem que diz: vamos tomar um sorvete? Vamos jantar juntos? E se a conversa é boa, se a conversa é agradável, é o homem que mais à frente, quando se estabeleceu a amizade entre os dois, vai dizer: namora comigo? É o homem que vai dizer: casa comigo? É assim que funciona. E qual que é o papel da mulher neste momento? Se ele é uma pessoa boa que vale a pena, deixar-se ser amada. Vamos jantar. O meu zap é esse. Sim, eu namoro com você. Sim, eu noivo com você. Sim, eu caso com você. Mas não é só um papel passivo. À medida em que vai fazendo isso, está junto com ele, ela vai movendo ele ao amor. Ela é um motorzinho que move ele para o amor. É isso que significa que as mulheres devam ser submissas aos seus maridos como ao Senhor. Só que veja um detalhe. A qual missão exatamente a mulher deve se submeter? Qual é a tarefa do homem? Já que nós estamos exemplificando com Nossa Senhora, por que não trazer São José para a conversa? Qual era a missão de São José? Jogar videogame? Maratonar a noite inteira na Netflix? Ficar num bar bebendo a cara com seus amigos? Ficar de futebol em futebol esquecendo da sua família? Essa é a missão de São José? Eu estou falando que tudo isso é pecado? Não. O que eu quero que a gente entenda é o que é uma missão. Missão não é qualquer coisa. Missão é uma tarefa que nós recebemos de alguém que é superior. A missão de um homem é uma missão, uma tarefa importante dada por Deus. A coisa mais importante na vida de um homem não é jogar videogame, não é sair brincar com os amigos, não é ficar até tarde, não. É uma tarefa que nós recebemos de Deus. Qual tarefa São José recebeu de Deus? Primeira tarefa: assuma Maria como sua esposa. Ela é obra, a criança é obra da ação do Espírito Santo. Segunda tarefa: você é quem vai dar nome ao menino que vai nascer. E o nome é Jesus. Dar nome significa conhecer a identidade dele. A sua segunda grande tarefa é conhecer a identidade dessa criança, conhecer que ele é Deus. E a sua terceira tarefa é proteger Maria e o menino, dar a vida por eles, se preciso for. Percebe que missão é uma coisa grandiosa que vem de Deus?
Então, é a isso que a palavra está dizendo que as mulheres devem se submeter a vida toda. Não é uma tarefa tola, mas é uma missão que o marido tem, que vem do próprio Deus. Agora, na prática, qual é exatamente a missão de todo homem? Porque talvez a gente vai falar, Leandro, mas essa era só de São José. Era dele. Qual que é a minha tarefa? São Paulo agora, depois de falar com as mulheres, agora vai falar aos homens. As duas próximas analogias é para revelar a nossa missão. Então a segunda analogia é: o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é cabeça da igreja, seu corpo. Diz para o homem que está do seu lado aí: o marido é cabeça da mulher. O que significa isso? Que a mulher é o pescoço. A comparação é a seguinte: a cabeça é aquilo que dirige o nosso corpo, que governa o nosso corpo. A cabeça é também aquilo que explica aquilo que acontece com o nosso corpo. É a cabeça que dá a razão de tudo aquilo que acontece. Isso significa que o homem ele tem o papel de dirigir, apontar o caminho para a sua família. O homem também tem o papel de explicar, de dar razão às coisas que acontecem com a sua família, com o seu relacionamento. A terceira analogia: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Além de ser cabeça, a missão do marido é amar. Agora, com bastante força e com seriedade, olha para esse homem que está do seu lado e diga para ele: a sua missão é amar. E o que é amor, irmãos? Amor é apenas um sentimento prazeroso em vista de uma satisfação egoísta? Por exemplo, eu amo comer pizza. É natural, a gente fala isso. Então o que eu faço? Eu ligo ou vou até o restaurante, me encontro com a pizza e devoro a pizza. Acabo com a vida da pizza por causa do meu próprio prazer. Eu amo pizza. Muitas pessoas pensam que isso é amor. E muitas pessoas têm vivido dessa forma. Destroem a vida do outro em vista de um benefício pessoal. Isso jamais foi amor. O nome disso é egoísmo. Então o que é amor, senão aquilo que o Marcelo também disse? Uma doação de si pelo bem do outro. Sacrificar-se pelo bem do outro. Aqui está a grande missão do homem: doar-se pelo bem da sua esposa e, consequentemente, da sua família. Só que você percebeu que quando o Senhor foi revelar essa missão, Ele colocou uma exclamação no final? Quando Ele disse ser cabeça, não tinha exclamação. Mas quando Ele disse amai as vossas esposas, Ele colocou uma exclamação, porque é um imperativo para o homem, é um mandamento para o homem. Amar para o homem é um mandamento e ele deve se esforçar para que isso aconteça. Por que o homem tem que se esforçar? Existe uma resposta que nós podemos dar até a um nível psicológico, a um nível natural das coisas. Qualquer pessoa é capaz de perceber, facilmente perceber, que o homem é mais razão e que a mulher é mais emoção. Todo mundo concorda com isso, sem problema. Então, como é que funciona isso na prática? O casal tem um filho e o filho está brincando. Aí a criança cai perto da mãe
A mãe já corre, ai filhinho, deixa eu ver, abraça, machucou, coitadinho. A mamãe te ama, a mamãe dá beijinho que sara. A mãe é afeto, abraça, acolhe, beija. Só que acontece a mesma coisa, a criança cai perto do pai. Se o pai vê que é sério, é claro, ele pega, leva no hospital, faz o que é preciso. Mas se ele vê que não é nada, levanta, homem. Não foi nada, criatura. Continua brincando, vamos lá, para, que frescura, o que é isso? É o jeito de amar que é diferente. Os dois estão amando, mas um de um modo mais afetivo, outro de um modo mais racional. Então perceba que um é mais emoção e o outro é mais razão. Então perceba que se o homem é mais razão, isso significa que naturalmente ele é mais frio. A mulher naturalmente ela abraça, naturalmente ela beija, ela tem um afeto, isso é próprio da natureza feminina. Do homem não. O que é natural para o homem? Ser cabeça, ser lógico. Exatamente por isso ele é mais frio. Por exemplo, lá na minha casa, essa semana eu e a minha esposa estamos lutando para tentar levantar um muro para fechar a frente da casa, que sempre foi meio aberto. E aí, enquanto a gente estava planejando como é que ia ser o muro, como é que ia ser a grade, a Érica falava, tem que ser dessa cor, tem que ser desse jeito. Aí eu fiz um desenho, ela reprovou, fiz outro, ela reprovou. Não, esse eu gostei, agora faz isso. Do gosto dela. Só que aí o dia em que eu liguei para o pedreiro para ir lá em casa fazer o orçamento, a hora que ele bateu na porta, ela falou, agora você vai lá e resolve. Na hora de fazer cálculo, na hora de planejar um negócio, o afeto saiu de lado e entrou a razão. Agora é a tua vez. Perceba isso. Se o homem é mais razão, então naturalmente ele é mais frio. E se ele é mais frio, é por isso que Deus dá um imperativo. Então você tem que amar, é uma obrigação. Porque para você, homem, é mais difícil amar. Você é menos afeto, então você tem que se esforçar para amar. Olha só, Deus fez as mulheres, Ele sabe como é que elas funcionam. Deus sabe que as mulheres falam bastante. O celular nosso desperta para acordar, o homem parece um Windows antigo, loading, ligando, carregando o sistema. Enquanto nós estamos ligando o nosso sistema, a mulher do nosso lado já falou 3.857 palavras. E enquanto ela está falando, o homem tem que fazer um esforço para prestar atenção. Um esforço para não xingar. Um esforço para entender, um esforço para amar. Isso é no dia a dia, gente. Deus também sabe que as mulheres têm necessidade de contar aquilo que elas fazem e a necessidade de mostrar as suas coisas. Então a mulher trabalha e ela chega em casa esperando a hora de contar tudo aquilo que ela fez no trabalho com os mínimos detalhes. A mulher tem a necessidade de ir no salão de cabeleireiro, de ficar bem bonita para o seu esposo, mas ela tem a necessidade que ele o perceba. Só que nós somos racionais, frios, e aí a gente tem que fazer um esforço para ver que tinha uma mechinha diferente aqui, que cortou 2 dedinhos do cabelo. Um esforço para amar. Gente, Deus sabe que mulher tem TPM. Foi Ele que fez. Deus sabe que o humor da mulher oscila. Na época da gravidez ainda oscila ainda mais. Só que o homem, se ele for frio, ele não dá segurança para a mulher na hora que ela precisa. No momento em que ela é instável, ela quer alguém que a dê estabilidade. É nessa hora que ele tem que deixar a frieza de lado, a lógica de lado e simplesmente amar. Porque não tem lógica esse trem. Não se explica. Por que ela quer uma coisa de manhã, no meio do dia outra e de noite outra? Ninguém entende, então só ama.
Amar é um imperativo. Meus amigos, nós estamos sorrindo, brincando, mas você já notou que a nossa sociedade está pervertendo até mesmo aquilo que é natural? Isso está se perdendo. Quando se tem família, o que está acontecendo? Quando se tem família, o homem, quando vai trabalhar, chega em casa e ele quer o videogame, a televisão, o descanso, o passeio, ir para o bar, sair com os amigos. Se o filho pequeno vem e diz, pai, eu quero tal coisa, ele fala assim, a sua mãe resolve, pergunta para ela. E aos poucos, então, o homem no tempo moderno começou a delegar o papel de ser cabeça para a mulher. E aí a mulher precisa tomar todas as decisões, até as financeiras dentro de casa. Tudo, como educar as crianças, as finanças. A mulher vai assumindo o papel de cabeça. E se a mulher começa a ser cabeça, ela vai perdendo o afeto e vai ficando fria também. Resultado, o relacionamento dentro de casa se esfria por completo. Até que um dia ela está tão fria, mas tão fria, que ela olha para o seu marido e diz, você é um imprestável. Esse é o fim do relacionamento. Perceba, veja, que naturalmente a mulher não tem problema em ser liderada. O problema é que ela quer um líder verdadeiro, que a proteja e que a ame. Deus fez assim. A mulher não tem problema em ser liderada. Ela quer um líder verdadeiro, que a ame de verdade. É ou não é, mulheres? Sim. Então diz para quem está do seu lado aí, ó, eu quero um líder verdadeiro. Para concluir a nossa reflexão, a grande questão é que a palavra de Deus não diz só isso. Eu estou trazendo coisas da nossa vida natural, mas a palavra de Deus traz uma verdade ainda mais profunda. Porque a palavra vai dizer que existe um modelo de como ser cabeça e de como amar. E este modelo é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. O homem deve ser cabeça como Cristo é da igreja. O homem deve amar como Cristo amou a igreja. Aí vem a pergunta: como é que Cristo é cabeça da igreja? Como é que Cristo lidera a igreja? Cristo veio nos liderar nos servindo. Ele lavou os pés da igreja. Cristo lidera a igreja direcionando-a para o céu. E como é que Cristo ama a sua igreja? Ele ama com um amor primeiro. Antes que nós pudéssemos amar, Ele nos ama. Como é que Cristo amou a igreja? Ele se entregou pela igreja numa cruz. Ele deu a vida pela igreja numa cruz. Esse é o modelo, irmãos, de líder e de amor. Aí os homens se lascaram e vão falar assim: Leandro, isso é injusto, porque é impossível que eu faça para minha esposa aquilo que Cristo fez para a igreja. Não tem como ser um líder no nível dele, nem amar no nível dele. É impossível, ele é top dos tops. Ele é o número 1. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. E se Jesus pegar a inteligência, a liderança que ele tem e cravar em você? E se ele pegar o amor que ele tem e cravar em você? Aí nós somos indesculpáveis da nossa liderança e do nosso amor. E é exatamente isso que ele fez. A sabedoria eterna que ele possui, na cruz ele deu para nós. O amor que ele tem,
na cruz, Ele deu para nós. Ou seja, irmãos, liderar a nossa esposa e amar a nossa esposa é graça, é dom que vem do alto, é um milagre. Onde é que eu adquiro esse milagre, Leandro? No dia do teu batismo você já adquiriu, por graça, recebeu de graça. No dia da tua crisma, você reconfirmou essa graça. Mas eu preciso dizer que existe um lugar lindo, maravilhoso, aonde existe uma graça especial para a relação a dois, e chama-se sacramento do matrimônio. No sacramento do matrimônio, o homem e a mulher tomam posse dessa graça que jorra da cruz para viver a dois. Por isso, irmãos, o sacramento não é só um símbolo de uma coisa bonita. O sacramento é uma graça eficaz. Quando o homem e a mulher celebram o sacramento do matrimônio, a graça de Deus é dada de um modo eficaz. Isso significa então que o dia do seu casamento, para quem já casou, não foi só um dia bonito para tirar foto. Isso é muito pequeno. Não é só um dia de fazer uma cerimônia bonita, isso é muito pequeno. No dia do matrimônio, no dia do casamento, o padre não dá só uma bênção aos noivos, não. No dia do casamento, o amor de Deus, que é o Espírito Santo, entra no nosso amor humano. É isso que acontece no sacramento do matrimônio. Deus intercepta o amor que era só humano, embora bonito, e vem habitar no meio da relação dos dois. De tal forma que agora, quando o homem ama a sua esposa, ele está amando o próprio Deus nela. Quando a esposa permite-se ser amada pelo seu esposo, ela está permitindo que Deus a ame. Quando ela corresponde ao amor do seu esposo, ela está amando o próprio Deus. No dia do sacramento, deixou de ser simplesmente uma relação a dois, mas é uma relação onde a Santíssima Trindade está todo o tempo envolvida. Nós vamos para a missa agora, e daqui a pouco nós vamos ter a graça de vivenciar um sacramento na nossa vida, o sacramento da Eucaristia. O que é o sacramento da Eucaristia? Nós vamos estar o tempo todo olhando só para um pãozinho feio? Não. Naquele pão está Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Não é isso que nós cremos? Que Jesus se esconde na beleza do pão? Está ali. Se casamento é sacramento, nós devemos entendê-lo dessa mesma forma. Na relação do marido e da mulher, ali com certeza está Jesus. A relação dos dois traz com certeza Jesus Cristo. Para quem é casado, olha para o rosto do teu Jesus aí. Olha para o rosto da tua Jesus aí. Quanto mais cresce o amor entre os dois, mais cresce o amor por Cristo. Quanto mais os dois nutrem uma vida sacramental, mais os dois crescem no amor por Cristo. Quanto mais os dois rezam juntos e em comunidade, quanto mais os dois têm vida de oração pessoal, mais vai crescendo o amor por Jesus Cristo. Você entende então que o matrimônio é verdadeiramente um atalho para o céu? Que graça ter Jesus Cristo todos os dias ao meu lado, dormindo comigo na mesma cama. Tenha certeza que na sua relação Deus está presente. Por isso, irmãos, é inadmissível brigas entre mulher e marido. Eu sei que existem indisposições, pequenos conflitos, isso é natural. Cada um gosta de uma coisa.
Mas diz a própria carta aos Efésios, que não se ponha sobre o sol o vosso ressentimento. Então, se aconteceu alguma divisão, antes de dormir, reconcilia. Porque casal que dorme brigado, casal que se separa, está se separando de Jesus Cristo. Isso é duro. Mas quando um ofende o outro, também está ofendendo a Jesus Cristo. Quando um dorme separado do outro, está dormindo separado de Jesus. E que Deus nos livre de morrer um dia nessa situação. É por isso que a mãe igreja leva tão a sério a questão do matrimônio desde todo sempre. E eu termino dizendo: então, quando a palavra diz que o papel do homem é ser cabeça, como Cristo, é porque o primeiro papel do homem não é só organizar as finanças da casa, direcionar as coisas, mas é direcionar a sua esposa e a sua casa para o céu. Esse é o papel do líder. Por isso o homem precisa se esforçar até mais do que a sua esposa para conhecer a verdade de Deus, a palavra, para poder direcionar a sua casa, direcionar os seus filhos. É seu papel. E então, quando a palavra diz que a segunda grande missão, e isso é um imperativo, é amar, está dizendo que o homem deve dar a sua vida, gastar a sua vida, o seu tempo, os seus esforços, a sua energia, pelo bem da sua esposa e da sua família, para que ela vá para o céu. Não é em vista de qualquer coisa, gastar tudo de si, para que estes que você tanto amam possam ir para o céu. E o nome disso é martírio. No casamento, o homem é chamado ao martírio todos os dias, ao se doar por inteiro. Então, quando você tiver que abrir mão do seu videogame, do seu futebol, e as mulheres sem abusar disso, claro, mas quando você tiver que abrir mão dessas coisas, para que a sua mulher e os seus filhos possam ir para o céu, faça sorrindo, porque você está experimentando o santo martírio, que também te leva para o céu. Irmãos, que mulher em sã consciência não quer participar da missão de um marido que tem a nobre missão de ser cabeça e de amar em vista do céu? Qual mulher? Entendido isso? Vamos ficar de pé. Nós vamos pedir que o Senhor agora venha reavivar os nossos relacionamentos. Nós vamos pedir que o Senhor realize esse milagre em nosso meio. Os que já são casados, que possam ter mais do Espírito Santo, para crescer juntos em direção ao céu. Que a mulher possa ser dócil como Maria foi, e que o homem possa ser um líder, alguém que ama como São José. Vamos rezar. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Nesse momento, esquece por um segundinho de quem está do seu lado. É entre você e Deus agora. A sua vocação é o céu. Então vamos pedir ao Senhor a graça da santidade. Senhor, a todos nós derrama o Teu Espírito Santo e dá-nos a graça de corresponder ao Teu amor em primeiro lugar. Essa é a primeira vocação, a santidade. Senhor, crava o Espírito Santo no meu peito hoje e dá-me a graça de corresponder ao amor de Jesus numa cruz. A todos nós que aqui estamos, das crianças aos adultos, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo. Santifica os nossos pensamentos, a nossa mentalidade. Santifica a nossa vontade, Jesus. Dá-nos a graça de dizer sim ao Teu projeto, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós.
Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Agora fica 2 a 2 com o seu casal. Vamos pedir ao Senhor que derrame o Espírito Santo. Os que já são casados, que o matrimônio seja reavivado. Os que não são, que o Senhor dê discernimento para ver se esse relacionamento vale a pena. E se tem valido a pena, que cresça então o amor, que se torne maduro ao ponto de chegar ao matrimônio um dia. Impõe as mãos sobre a sua esposa e peça a graça do batismo no Espírito Santo a ela. Impõe as suas mãos sobre a sua namorada e peça o batismo no Espírito Santo a ela. E que ela faça o mesmo por você. Vem, Espírito Santo de Deus.